Vamos para a palavra? Estamos nessa série de mensagens em Gênesis. E em Gênesis 2, semana passada falamos sobre o descanso. Somos descanso. E hoje ainda eu acho muito pertinente, aproveitando já o culto de ontem que fizemos lá em Irapuã. Até pensei, mas eu sei que muitos irmãos aqui ainda já passaram pelo casamento, temos muitas viúvas. Mas o casamento, ele é a primeira instituição que Deus criou e é importante nós falarmos sobre ele. Não podemos passar sem falar sobre ele. E Deus já menciona sobre o casamento em Gênesis capítulo 2. Podemos fazer um paralelo que a primeira instituição que Deus criou foi o casamento e no Novo Testamento, em Atos 2, foi a igreja de Jesus. Os mesmos princípios que você encontra no casamento também é o mesmo princípio que Deus espera para a sua igreja. Então vamos caminhar nesse paralelo de Gênesis 2 e Atos 2, aonde Deus espera que tanto o casamento como a sua igreja esteja plena da presença de Deus. Poderosamente, aonde o ambiente de casamento, o que mais se fala no casamento? Que um ame o outro, não se fala? Que no casamento não pode faltar amor? E na igreja pode faltar amor? Sim ou não? Claro que não. Sem o amor poderoso de Deus na sua igreja, não é mais igreja. É um sepulcro, é um lugar de morte. E neste lugar não há lugar de morte. Satanás não tem autoridade sobre este lugar. Qualquer um que esteja com um propósito diferente neste lugar, que não seja o crescimento da sua igreja, está quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque aqui quem reina é o Senhor Jesus. É os céus e não o inferno. E aqui eu oro, porque os mesmos princípios de um casamento, que é amor, união, verdade, é os mesmos princípios da igreja também de Jesus. Veja, lá em Gênesis 2 vai falar sobre, a gente falou sobre descanso, agora ele vai falar sobre o casamento, sobre a união de um homem e de uma mulher. Gênesis 2, versículo 24, por favor. Acho que vai ser projetado. Isso. Tem alguém ouvindo aí a mensagem. Gênesis 2, versículo 24 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Guarde, uma só carne. Da mesma forma, de novo, sempre fazendo um paralelo com casamento e igreja, olhando lá em Atos 2 e olhando a grande oração de Jesus em João 17, ele diz o seguinte para os seus discípulos, se referindo à igreja, que todos sejam o quê? Em Atos 17, em João 17, qual é a oração de Jesus? Que todos sejam um, como eu sou um com o Pai. É desejo de Deus que a sua igreja responda positivamente à grande oração de Jesus para a sua igreja, que todos sejamos um, da mesma forma que Deus fez o casamento para que seja uma só carne. É a junção de um homem e de uma mulher se tornando um na presença dele, com um propósito, com uma missão. Da mesma forma que Deus tem um propósito, uma missão para o casal, Deus tem um propósito, uma missão para a sua igreja. E todos, seja o casamento, que é uma família, e a igreja, todos têm o propósito de glorificar a Deus com suas vidas. Amém, irmãos? Então, nesses princípios, e a ideia, o tema é um casamento com propósito, e podemos dizer também uma igreja com propósito, tudo começa, seja na igreja ou no casamento, tudo começa com Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. Seja no casamento ou seja na igreja, sem a presença dele, novamente seremos como sepulcros caiados, bonitinhos por fora e podres por dentro. Jamais isso, eu digo jamais, em nome de Jesus, amém, irmãos? Jamais seremos algo assim, jamais. Devemos estar em nós, a vida de Deus fluindo em nós. Veja, tudo começa com Deus. Provérbios 1, 7 diz assim, vamos lá para Provérbios 1, 7? Tudo começa em Deus, seja no casamento e seja na igreja. Tudo começa em Deus, que o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio
do conhecimento. Só até aí, tá bom? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Veja, o versículo de Provérbios já diz assim, que começando com Deus, o temor. O que é temor? Não é temor de ter medo, é um temor de reverência, de respeito, de reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. O que Ele diz, eu vou ouvir e vivenciar e acatar, porque eu amo ao meu Deus. Eu amo a tudo aquilo que Ele trouxe para nós na sua palavra. Então, tudo começa em Deus. E esse texto diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Veja, começar com Deus é a chave de tudo, todo conhecimento, todo entendimento está nele. Não existe um casamento ou uma igreja abençoada sem a presença dele. Não existe, vou repetir, não existe um casamento abençoado ou uma igreja abençoada sem a presença dele. Ele precisa ser o centro da minha vida e precisa ser o centro do meu casamento e precisa ser o centro desta igreja, amém, irmãos? Ele é o centro de tudo. Se eu perguntar para você, você quer que o seu casamento seja uma bênção? É claro que você vai responder que sim, certo? Eu quero que meu casamento seja uma bênção, que minha vida seja uma bênção, que a nossa igreja seja uma bênção. E a palavra bênção, veja bem, no hebraico original, a palavra bênção significa você está liberado para prosperar. Você entendeu o que eu falei? Você está liberado para prosperar. O que é prosperar? E quando eu digo prosperar, não é só questão financeira, irmão, por favor. É em todas as coisas. Em todas as coisas. É a prosperidade dos céus alcançando você, sua família, seu casamento e a nossa igreja. E Deus quer nos abençoar, mas Ele não quer só nos abençoar com presentes ou coisas materiais. A maior bênção que você precisa entender e ter não é coisas, mas é a presença dEle. É a presença dEle. Quando Jesus fala lá em João, né? Mateus capítulo 6, quando diz assim, que nós devemos entrar em nosso quarto para orar. Entre no seu secreto, e o Deus que te vê no secreto te recompensará. Ou quer dizer, Ele te abençoará, Ele liberará você para prosperar. E isso quer dizer, não é que você vai ganhar coisas, quer dizer que a presença dEle virá sobre você, trazendo poder, ousadia, um transbordar de amor sobre a mim, sobre a sua vida, e sobre o seu casamento, e sobre a nossa igreja. Tudo começa com Deus, tudo começa com Deus. E que eu e você, que os nossos casamentos, para aqueles que já ainda estão casados, para você que ainda vai se casar, né, Renatinho? Eu quero ver, casar você, meu amigo. Em nome de Jesus. Orando já pela sua esposa, já seus filhos, em nome de Jesus. Eu quero ver isso em nome de Jesus. Que a bênção esteja sobre você, meu amigo. Que a bênção de Deus esteja sobre você. A bênção não é algo isolado de Deus, mas é a própria presença dEle. Guarde bem isso. Nós não somos interesseiros religiosos. Os interesseiros religiosos só querem a bênção, bens materiais. Eu só quero aquilo que Deus pode me fornecer. Mas eu e você devemos ter o nosso coração, não. Pode nos faltar tudo, mas o que não pode nos faltar é a presença dEle. É a gloriosa presença dEle. E como você mantém isso? Em obediência à palavra. A palavra não é o meu achismo, não é o que eu acho certo, mas o que a Bíblia diz que é certo. É isso que é caminhar na presença dEle e guardar a sua presença. Oh, Deus. Salmos 133, eu quero ler com você, Salmos 133, de uma forma adaptada, tanto para o casal como para a igreja, né? Salmos 133 diz assim, só o versículo 1 e o finalzinho do versículo 3. Um texto tão conhecido que alguns sabem até de cor. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em quê? Em união. Veja, rapidinho, não, volta lá. Volta lá. Aqui podemos mudar assim. Como é bom e agradável quando o casal
convive em união. Como é bom e agradável quando a igreja convive em união. Continua. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Continua. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, aí agora presta atenção nesse final. Sim, ali aonde? Em um casamento que vive a união. Em uma igreja que vive a união. O Senhor concede sua bênção, vida para sempre. Aleluia! Que o meu casamento, o seu casamento, para aqueles que estão casados, que a sua vida, a sua família, seja um lugar de... Pode deixar o texto, irmão. Seja um lugar de bênção. A bênção é a presença dele, concedendo vida. Vida para você e para sempre. Vida que vai alcançar não só a sua esposa, seu marido, mas vai alcançar também seus filhos, seus netos. Toda a sua geração será abençoada. Você quer ver os seus filhos abençoados? Você quer ver os seus netos abençoados? Não deixe isso se perder de suas mãos. Busque o Senhor de todo o seu coração, porque nessa união, seja no casamento, na igreja, na sua família, o Senhor concede bênção e vida para sempre. Da mesma forma, o contrário acontece. Veja, isso é um princípio. Da mesma forma que dentro de uma união, em um casamento, Deus concede bênção e vida para sempre, um casal que não anda em unidade, Deus não concede nem vida, nem bênção para sempre, até mudar isso. Da mesma forma, uma igreja que quebra a unidade, ou quem esteja quebrando a unidade, será quebrado pelo princípio. Porque Deus não concederá a bênção e a vida para todos aqueles que quebram o princípio de unidade na igreja ou no casamento. Então preste bem atenção que isso é importantíssimo. Que o nosso casamento, aqueles que estão casados, e a nossa igreja, receba e vivencie a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Segundo ponto, para uma igreja com propósito, para um casamento com propósito, e é importante isso, termine com o poder do passado na sua vida. Eu quero ler um texto com você, Filipenses 3, de 14 a 15. Você lembra a sua história, quando nós nos casamos, quando você se casa, você tem uma história. Até o ato do casamento, cada um tem uma história. Eu tenho uma história de vida, a minha esposa teve uma história de vida antes de a gente oficializar o casamento. E muitas vezes nessa história de vida, muitos traumas podem acontecer, muitas feridas podem se abrir. Talvez pessoas que estão próximas podem ter falado coisas terríveis sobre você, que machucou seu coração, que magoou você. Um pai que talvez abandonou o filho, uma mãe que talvez abandonou, um pai ou uma mãe que falou algo que quebrou e machucou você. E se aquele coração não estiver restaurado, quando se une em casamento com o coração quebrado, machucado, com traumas do passado, vai afetar o casamento, com certeza. E tanto também na igreja. Pessoas na igreja com traumas, com corações quebrados ou com corações endurecidos por causa do pecado, que não perdoam, que não liberam perdão, vai trazer consequências negativas para todos aqueles que estão em volta. E a igreja não pode sofrer isso. E nem o casamento também. Veja o que Deus diz na sua palavra lá em Filipenses 3, de 14 a 15. Irmãos, cadê? Começa aqui, 13, 15. Versículo 14. Irmãos, com essa prossigo para o alvo? Não. Começa, irmãos, não penso, a partir do 13, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja, o texto está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, Jesus é aquele que é o único que pode restaurar seu coração, que consertar todos os traumas do seu passado, para que quando você se una num casamento, e o seu casamento seja um casamento de bênção. Um homem, uma mulher que teve lá seus
situações difíceis no passado, Jesus é aquele que conserta tudo, que restaura tudo, que saura seus traumas do seu passado, em nome de Jesus. Se você ainda tem feridas abertas no passado, se você ainda tem situações pendentes, coisas que fizeram com você que você não esquece de jeito nenhum, coisas que fizeram com você que você não perdoa, em nome de Jesus, perdoe, libere perdão, feche essa porta. O passado não tem mais como mudar. O passado não tem mais como você restaurar nada, somente o seu presente, porque um passado com problemas vai afetar o seu presente e vai prejudicar o seu futuro. Em nome de Jesus, que você conserte todos os traumas, todas as situações pendentes no seu passado, para que você viva o melhor de Deus no seu presente e na esperança de ver a glória de Deus no seu futuro, e não só na sua vida, mas também na vida de seus filhos e netos. Cuidado com as ofensas e traumas, eles podem atrapalhar a sua vida. Amém, irmãos? Como viver então, aqui eu colocando, fazendo esse paralelo, como viver então no casamento? Como viver então na igreja? Eu quero ler mais um texto, Lucas 9, 23. Como um cristão deve viver tanto no casamento como na igreja. Diz assim, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ué, mas pastor, mas isso não está falando de casamento, mas é um princípio. É um princípio que, se você é casado, já foi, você sabe muito bem que é um princípio de casamento. Todo dia, né? O Guilherme estava falando ontem lá em Irapuã, e eu falo assim, que eu amo a minha esposa ela me modelou, irmãos. Eu me vestia muito mal, tinha umas vestes muito ruins, ela foi lá e me lapidou, né? E eu te amo muito, minha linda. E foi maravilhoso o que ela fez na minha vida. E veja, nesse dia a dia de casamento, a gente tem que aprender a negar a nós mesmos, né? Porque o maior propósito do casamento, e eu vejo que isso também é um princípio para a igreja, é que eu não posso esperar que ela me faça feliz. E nem ela deve esperar que eu a faça feliz. Nós somos uma união de um propósito. Quem é aquele que me traz felicidade plena é uma pessoa só, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que preenche o meu ser de toda a felicidade abundante. A minha missão, ou o meu desejo, não é esperar que ela me traga felicidade, e nem que eu venha trazer felicidade para ela. Na verdade, na verdade é o contrário, né? É eu projetar felicidade para ela, é eu fazer tudo para gerar prazer e alegria para ela, não esperar dela. E é claro que ela vem e naturalmente faça também. Então, o casamento com propósito, uma igreja com propósito, é quando eu entendo que eu tenho que diariamente, muitas vezes, negar a mim mesmo, negar os meus desejos, negar as minhas vontades para abençoar ela, para deixá-la feliz e melhor. É eu gerar e proporcionar prazer em todos os sentidos para ela e ela para mim também. E isso também é para a igreja. É quando muitas vezes eu posso deixar de fazer algo que eu gostaria de fazer para poder ir a visitar alguém, abençoar a vida de alguém. Onde eu poderia estar saindo para tal lugar, mas não, eu vou fazer uma visita porque eu amo aquela pessoa. Eu vou fazer isso por amor. Muitas vezes eu nego aquilo que eu gostaria de estar fazendo para poder evangelizar o meu vizinho, para poder falar do amor de Jesus para alguém que precisa muito. Eu tiro aquele tempo que seria, a princípio, para mim, para os meus prazeres, para poder me direcionar para outras pessoas. Isso não é ser igreja, irmãos? Mas esse princípio também vale para o casamento. Eu não sei, para aqueles que estão casados, não sei se isso só acontece lá em casa, se acontece lá em casa, se acontece na sua casa também. Quando eu chego do trabalho e tem as coisas de casa para fazer, todas as tarefas de casa para fazer, a gente faz. E aí se eu sentar no sofá assim, para assistir alguma coisa, gente, parece que dá um comichão na Paula, que ela fica assim, ó, o que você está fazendo? Está fazendo sentar? Ó, tem coisa para fazer, tem coisa para fazer. Gente, eu falei, meu Deus, será que é só isso que acontece lá em casa? Meu Deus, ela consegue arrumar alguma coisa rapidamente para fazer. Ficar sentado é quase que um pecado. Jamais. Eu falei, meu Deus, aí eu era lá em casa sempre fui o lava-louça, né? Eu não sei cozinhar. Tenho, assim, quer dizer, só sei fazer ovo, eu sei fazer algumas coisas, né?
Estou aprendendo. Mas, assim, minha especialidade é lavar louça, rápido. É a minha contribuição na cozinha, né? E aí, eu lembro que muitas vezes que eu chegava na casa da minha sogrinha, mãezinha, e eu falo isso com carinho, tá? E eu lembro que eu estava lá lavando louça, daqui a pouco, do nada, tinha 3, 4, 5 pratos, mas do nada brotava 3 panelas, não sei quantas frigideiras. Eu falei, gente, mas de onde está vindo tudo isso? Eu falei, de onde está vindo tudo isso, gente? Sempre é maravilhoso estar em família, é bom demais. Aí a bênção chegou lá em casa, irmãos. A bênção chegou, eu falei, nossa, o que aconteceu? A Paula falou, teve uma ideia, vou comprar uma lava-louça. Irmão, que bênção é aquilo, irmão? Ela chega lá, põe, lava tudinho, fica limpinho. Aí eu penso, agora eu estou livre. Não, livre nada, eu vou te dar outras tarefas. Que nem eu falei ontem também, falando, a Paula, minha esposa, ela ama às vezes aqueles filmes românticos de época, sabe? Eu já gosto mais de filmes de ação. E eu confesso que eu acho muito chato. Se deixar eu, às vezes, se ficar vendo um filme muito romântico, me dá um sono, uma soneira, né? E aí eu falo assim, não, mas como ela gosta, né? Como ela gosta muito, eu falo, não é que eu falo que eu estou mentindo, não, não é isso, mas eu estou me esforçando por amor a ela, de estar ao lado dela, assistindo ali aquele filme romântico, ela chora, aí ela olha para mim, você não está chorando, meu amor? Falei, não, nem um pouco, mas é maravilhoso, porque, por dentro, mas é porque eu a amo. Porque ela é a pessoa que Deus colocou na minha vida e eu a amo até o fim, amor. Até o fim. E é assim que a igreja deve viver também, um para com o outro. Os olhares têm que ser sempre olhares de amor. Devemos sempre fazer gestos de amor. Porque se eu faço assim, eu vou me parecer com quem? Com Jesus. Se eu ajo ao contrário disso, eu vou me parecer com quem? Com Satanás. Eu não quero me parecer com Satanás. Eu quero me parecer com Jesus, que tanto no meu casamento ou na igreja, eu transbordo amor. Amém, irmãos? Eu transbordo amor. E para isso, eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias. Negar o meu eu, a minha carne, aquele meu desejo, muitas vezes, né, vingativo. Ou então alguma coisa, ou então de repente a Paula fala, Leandro, por que você não lavou a sua meia? E às vezes você quer, às vezes, retrucar alguma coisa. Não, você está certa, minha linda, eu errei mesmo. Né? E é isso, irmãos. É um viver diário negar a si mesmo, para que a glória e a bênção de Deus esteja sobre o meu lar e sobre a nossa igreja também. Amém, irmãos? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? E finalizando, uma vida, um casamento com propósito, uma igreja com propósito, é uma aliança de amor. Já vamos finalizar nisso. É uma aliança de amor. Mais um texto, Colossenses 3, versículo 14. Colossenses 3, versículo 14. Veja, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Veja o que a palavra está dizendo. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se. Quem é que tem que se vestir? É Deus vestindo você ou é você que tem que se vestir? O que você entende nesse verbo? É nós que temos que ter a proatividade de nos vestir. Vê, é uma atitude, porque amor não é um sentimento. O amor não é algo assim, eu só vou amar quando aquelas coisas mudarem. Eu só vou amar quando aquela situação ficar diferente. Eu só vou amar quando isso mudar. Não, o amor não é sentimento, o amor é uma decisão. Eu decido te amar, não importa. Eu decido te amar. Por isso que o texto fala, vistam-se. Quer dizer, é uma decisão que você tem que tomar. Eu me visto do quê? Do amor, que é o elo, a aliança perfeita. Só Deus pode unir duas pessoas imperfeitas no amor dele e se tornar um de forma perfeita. É só Deus que pode fazer isso. Mesmo uma igreja com um grupo menor, ou como uma igreja da irmã com 2, 3 mil pessoas, mas é só Deus que pode unir pessoas imperfeitas em Jesus, num elo de amor, e Deus olhar e falar assim, essa é a minha noiva, perfeita, linda, imaculada, essa é a minha noiva. Aí você pode pensar, mas nós somos imperfeitos. Não, mas o elo de amor que vem de Jesus transforma aos meus olhos tudo perfeito. Seja o casamento e seja a igreja também.
Veja, tem um escritor, não sei se você gosta de poesia, chamado William Shakespeare. Todo mundo conhece, né? William Shakespeare. Tem um dos livros que tem uma frase que eu achei fantástica e eu peguei aqui. Ele diz assim, que Deus, o melhor criador de todos os casamentos, combine vossos corações em um. Ai, meu Deus, que lindo isso! Poderia se dizer também para a igreja que Deus, o criador da sua igreja, combine os nossos corações em um. É desejo de Deus que isso aconteça. O casamento ele foi criado para unir propósitos. A igreja também. O casamento com propósito vai deixar um legado para seus filhos, sua família e todos aqueles que estão à sua volta. É a união de um propósito, um homem e uma mulher com um propósito de glorificar a Deus e expandir o evangelho do reino. Isso também é o propósito da igreja, glorificar a Deus com um entusiasmo e alegria e levar o evangelho de salvação para as pessoas. Isso é maravilhoso. E o objetivo central no casamento, e eu finalizo aqui, o objetivo central dentro do casamento é que eu possa vivenciar e proporcionar, santificar a minha esposa, contribuir orando por ela, como hoje pela manhã, ela chegou pela manhã de uma forma tão carinhosa. Eu estava me arrumando, chegando na cozinha, ela, meu amor, já fiz o seu café. Aí eu sentado com ela, batendo um papo ali um pouco antes de vir para o culto, e a gente conversando sobre nós, sobre a vida e tudo mais, ela falou assim, meu amor, posso orar por você? Ela me santificou. Ela orou por mim, orando assim, deixa eu orar por você, meu amor. Ó, Deus abençoe o meu marido e tal. Falei, que gostoso, que lindo ter essa união de propósito, onde eu sei que com ela, eu sei que tem alguém que está orando por mim, que está cuidando de mim, e eu também da mesma forma, para que ela a cada dia se pareça mais com Jesus. E ela orando por mim, ela está orando para que eu a cada dia me pareça com Jesus, venha me parecer com Jesus. E na nossa igreja também, um santificando o outro, para que a cada dia você se pareça mais com Jesus. Amém, irmãos? O meu objetivo como pastor é que você se pareça com Jesus a cada dia. E que você tenha essa mesma visão pastoral para o seu irmão que está do seu lado. Que esse irmão que está do seu lado, atrás de você, você possa orar por ele, para que ele possa se parecer mais com Jesus, para que ela possa se parecer mais com Jesus na forma que pensa, na forma que fala, na forma que age, na forma que vive, se pareça mais com Jesus. E o nosso casamento será abençoado, nossa família será abençoada e a nossa igreja será abençoada também. Aplicação, resumindo tudo isso, coloque Deus no centro de sua vida, de seu casamento. Seja feliz em proporcionar felicidade ao outro. Olha que poderoso. Seja feliz em proporcionar felicidade ao outro. Eu olho, quando eu vejo isso, eu vejo que quando você encontra um amigo sincero, alguém sincero, é aquele que cumpre 2 pontos que Jesus ensinou. Jesus ensina lá nas bem-aventuranças. E eu já quero trazer a deixa de convidar você para a escola bíblica na quarta-feira. Você precisa conhecer mais a palavra. Sair do beabá infantil, de coisas tão básicas que às vezes tem dificuldade, que você possa vir a conhecer a palavra, estudar literalmente a palavra. Eu te convido a quarta-feira vir estudar a palavra. Jesus ensinou, dizendo nas bem-aventuranças, que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu olho para esse texto e eu penso assim, é muito fácil chorar com os que choram. Quando alguém está triste, quando alguém está doente, é muito fácil eu ir lá e chorar, porque aí entra a empatia, a misericórdia, é muito fácil. Mas o ponto mais difícil é se alegrar com os que se alegram. Você já parou para pensar? É quando alguém fala assim, irmão, recebi uma bênção. Isso aconteceu comigo e você, uau, a sua alegria é a minha alegria. Alguns vão pensar talvez assim, você ganhou isso? Você está no novo emprego ganhando 20 mil? Não, que bom, hein? Né? Geralmente não é a mesma coisa, né? E que Jesus venha modelar o nosso coração para que, quando eu falo que devemos ser felizes ao proporcionar felicidade, é isso. É justamente você fazer coisas no seu casamento, na igreja, que você se sinta feliz em proporcionar alegria para o outro. E se alegrar com a alegria do outro. E chorar também, quando tiver que chorar com o outro. Amém, irmãos? Resolva seus problemas
E ame a Deus e a sua esposa e a sua igreja, e o seu, no caso, a sua esposa, marido e a sua igreja, da mesma forma, com muita intensidade. Amém? Que você aplique tudo isso em sua vida. Se você ouvir a mensagem de hoje e não colocar em prática, de nada adiantará. Mas se você esquecer de alguma coisa, lembre-se, Deus é o centro de tudo. Porque se você guardar isso e vivenciar isso, você vai descobrir todas as outras coisas. Deus é o centro de tudo. Coloque Deus no centro de sua vida, de seu casamento. Permita que Ele conduza você em todas as atitudes. Toda vez que você for fazer algo, toda vez que você for planejar algo, toda vez que você tiver com pensamentos sobre alguém, de alguma forma pense o que Deus pensa sobre isso, qual é o projeto de Deus sobre isso, porque a minha vida e a sua vida está nas mãos dEle. Amém, irmãos?